Mourão, conhecido como Sicário. Mensagens divulgadas pelo STF mostram que ele era o encarregado de intimidar e ameaçar desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro. Sicário se enforcou na carceragem da Polícia Federal, em Belo Horizonte, no dia da prisão, na última quarta-feira, ou 2 dias depois, no hospital. Fantástico assistiu a parte do vídeo que registrou os últimos momentos de Luiz Felipe na cela e também investigou o passado de golpes de Sicário. A palavra que virou o apelido de Luiz Felipe Mourão, Sicário, significa matador de aluguel. O braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro não chegou a responder por homicídios, mas tinha um perfil violento, segundo a polícia, que já o conhecia havia mais de 20 anos por crimes como estelionato, receptação, uso de documento falso e ameaça. Chegou a ser preso, mas não foi condenado. Em 2021, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou Luiz Felipe por um golpe financeiro que lesou milhares de investidores. O Luiz Felipe e outros 10 denunciados praticaram diversos crimes contra a economia popular, anunciando falsamente investimentos de retorno exorbitante e também o crime conhecido como crime de pirâmide. Na investigação do golpe, a Polícia Militar de Minas analisou o conteúdo de um celular de Sicário. Nas mensagens trocadas com um dos denunciados, o assunto é o preço de brilhantes e rubis. A conversa termina com ameaça. O sócio de Luiz Felipe, o Sicário, manda mensagem pedindo para ele acertar a quantia de R$ 7.800. Sicário estranha o valor e pergunta: cada dia aumenta o valor? E diz que eram 6 mil. O sócio responde: 1.800 são os rubis. Sicário então avisa: para de querer dar uma de esperto pra cima de mim. Tô te avisando que você vai me conhecer. Em outro caso, um ex-sócio de Sicário disse à polícia que tinha recebido uma ligação com uma ameaça. Sua batata tá assando. O ex-sócio vinha conversando com um promotor e um delegado sobre crimes financeiros. Na investigação do caso Master, a Polícia Federal descobriu que o banqueiro Daniel Vorcaro comandava um grupo chamado de A Turma. Sicário era o encarregado da turma de monitorar, constranger e eventualmente atacar fisicamente adversários de Vorcaro, além de extrair dados ilegalmente em sistemas sigilosos. Esta semana, transcrições de mensagens entre Sicário e Vorcaro foram divulgadas em decisão do ministro do STF, André Mendonça. Em uma delas, o banqueiro afirma que queria agredir Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. O ministro diz que o objetivo de Vorcaro era calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Numa das mensagens, o banqueiro diz: tinha que colocar gente seguindo esse cara, pra pegar tudo dele. Sicário então responde: vou fazer isto. Vorcaro diz ainda que a ideia era simular um assalto. Esse Lauro quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Na tarde da última quarta-feira, Sicário tentou se matar dentro da cela, aqui da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, enquanto aguardava pela audiência de custódia. Ele havia sido preso horas antes, na Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes bilionárias relacionadas ao Banco Master. Os últimos momentos de Sicário na cela da PF foram registrados por uma câmera de segurança. O Fantástico assistiu a parte do vídeo. Ele estava sozinho na cela. Foi ao banheiro e voltou com uma camisa de manga comprida enrolada no pescoço e a amarrou às grades. Em seguida, tentou se enforcar 2 vezes. Muita gente reprova em concursos públicos porque não dá a devida atenção vezes. Entre o horário e o horário que os agentes da Polícia Federal foram socorrê-lo, decorreu quanto tempo aproximadamente? Correram aproximadamente 10 minutos, no máximo. A equipe, assim que constatou a anomalia da situação, se deslocou imediatamente. Ele foi retirado da posição de e acionados tanto o SAMU quanto uma equipe de pronto-socorrismo da própria Polícia Federal, que imediatamente iniciou o processo de reanimação do preso. Conseguimos estabilizá-lo até a chegada da equipe do SAMU e, a partir daí, passamos aos cuidados da equipe de saúde do SAMU de Minas Gerais. Circuito interno, ficam os plantonistas 24 horas observando o monitor? Como é que funciona isso? As imagens ficam acessíveis aos plantonistas. Eles têm outras atribuições, além de monitorar exclusivamente as imagens do circuito interno. Agora, eu te garanto que, nesse caso especificamente, nossa equipe de plantão foi extremamente diligente. Já houve algum avanço no inquérito? Algumas pessoas já foram ouvidas ou não? Imediatamente foram colhidos depoimentos de várias pessoas e a investigação encontra-se em andamento. Sicário foi levado para o Hospital Estadual João 23. Depois de 2 dias internado na UTI, Sicário teve morte cerebral nesta sexta-feira. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula, num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. O ministro nega que tenha recebido tais mensagens. A relação entre Sicário e Daniel Vorcaro começou bem antes das supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Foi o que o Ministério Público de Minas descobriu durante uma investigação que identificou um esquema milionário de golpes contra investidores e lavagem de dinheiro.
Segundo o MP, Luiz Felipe Mourão, o sicário, foi sócio de uma empresa chamada Maximus Digital Fomento Mercantil Limitada. Ela prometia aos investidores retornos muito acima dos praticados pelo mercado financeiro. Os contratos eram bastante nebulosos, né? Não especificavam um tipo de investimento. Clientes de várias regiões do país começaram a ter dificuldades para resgatar os valores investidos. Pessoas muito humildes que contraíam empréstimos para poder aplicar nessas empresas de fachada, na esperança de mudar um pouquinho de vida, algumas até para tratamento de saúde, coisas assim realmente tocantes, né? E outros perfis de pessoas que queriam apenas uma alavancagem financeira. Supostos empresários quebraram e desapareceram, deixando aí um incontável número de vítimas lesadas pelo Brasil inteiro. O Raimundo conta que perdeu 50 mil reais. Eles deram sumido de tudo, porque eles não tinham nada, sumiram com tudo, não deixaram rastro. Segundo o MP, apenas entre junho de 2018 e julho de 2021, Sicário movimentou cerca de 28 milhões de reais em contas bancárias de outras empresas de fachada ligadas a ele, como forma de lavagem de dinheiro. A organização criminosa de Sicário pegou emprestado com um banco 62 milhões de reais. Deu como garantia imóveis superfaturados, no valor total de 35 milhões de reais. Imóveis que custaram entre 400 mil reais e 600 mil reais, foi atribuído um valor exorbitante. 16 milhões num caso e 19 milhões em outro, para dar como garantia ao empréstimo contraído. Segundo as investigações, os imóveis eram da empresa que já teve como uma de suas acionistas Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro. E o banco que deu um empréstimo multimilionário, posteriormente foi comprado por Daniel Vorcaro e passou a se chamar Banco Master. E aí ficou claro por que um banco real, existente, né, estaria fazendo um empréstimo tão vultoso, aceitando imóveis tão simples em garantia. Era exatamente o contato familiar existente. Os irmãos Vorcaro não foram denunciados na ação do Ministério Público de Minas Gerais. Procurado pelo Fantástico, o advogado de Natália Vorcaro preferiu não se manifestar. É a mesma forma de atuar do Banco Master, né, de apresentar ativos vultosos, quando na verdade eram ativos podres. No ano passado, durante a fase de instrução do processo, Sicário compareceu à audiência, mas optou por ficar em silêncio. O advogado de Luiz Felipe Mourão diz que espera ter acesso aos autos amanhã e não teve tempo de conversar com ele sobre as acusações em face do trágico desfecho de Sicário. Ainda não há previsão para o julgamento dos outros 10 réus. Como a reportagem mostrou, essa semana foram divulgadas trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades da política e do judiciário. Muitas delas negaram ter participado das conversas que vieram a público. O Fantástico falou com um perito que simulou o funcionamento do software que a Polícia Federal usa para fazer a varredura de celulares apreendidos em investigações. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está preso na Penitenciária Federal de Brasília, em uma cela de 6 metros quadrados, sem televisão. A prisão seguiu uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, depois de analisar mensagens de um dos celulares de Vorcaro. O ministro Mendonça identificou indícios de ameaças, corrupção e tentativa de interferência em decisões regulatórias. A repórter Kilvia Muniz conversou com o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro, que explicou como funciona o programa que faz a varredura dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Essa ferramenta, desenvolvida pela Polícia Federal, é usada hoje por advogados, peritos, integrantes do Ministério Público e não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vai entender o funcionamento a partir de um celular que foi separado com dados reais, mas dentro de uma simulação. O iPad, ele é baseado em software livre e há alguns anos a Polícia Federal liberou o site de desenvolvimento até para que outras pessoas possam colaborar com o desenvolvimento da ferramenta, mas que é de livre uso e por essa razão várias polícias do mundo utilizam essa ferramenta. Como é o diferencial dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela utiliza o mesmo princípio que nós conhecemos lá com o pardal, né, o fotossensor. Quando você está passando em alta velocidade naquela via, aquele fotossensor tira uma foto da sua placa e aquela foto depois ela é traduzida, o texto daquela foto, para identificar no banco de dados qual é aquele veículo. Isso tem na ferramenta. Então todas as imagens, elas são identificadas e transformadas em texto. Então a ferramenta, ela já pega as imagens, extrai os textos que ali existem, correlaciona ou organiza isso de uma forma legível e quando você vai fazer uma busca textual, por exemplo, ela vai identificar esses dados. O programa é capaz de reconhecer padrões. Por exemplo, uma busca por CPF pode não só encontrar a sigla em si, como qualquer sequência de 9 dígitos, um hífen e mais 2 dígitos. Poderia ser um CPF, mas poderia ser um valor monetário e em qualquer lugar. Então isso facilita muito a investigação, porque perceba, se eu estiver fazendo investigação, por exemplo, de corrupção, é natural que em algum momento se discuta em conversas de WhatsApp sobre valores monetários. E aí eu vou fazer uma busca na ferramenta que exiba todos os valores monetários aqui existentes. Se estão dentro de um recibo, que é dentro de uma imagem, que está dentro de uma transferência bancária, que pode ser um PDF ou uma imagem. A Polícia Federal apreendeu ao todo 8 celulares de Daniel Vorcaro, 3 só na prisão de quarta-feira. Até agora, só um aparelho apreendido na primeira prisão do banqueiro, em novembro, teve as mensagens divulgadas. Elas revelam uma rotina de conversas e encontros com autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O Fantástico simulou a recuperação de uma mensagem apagada sem ser por visualização única. Eu tenho aqui 1.528 mensagens aqui. Agora eu posso só olhar para cá e dizer quais são os itens apagados. Ele caiu para 531. Aqui eu vou colocar aqui a palavra China. E aqui pode ter histórico de navegação, pode ter qualquer coisa. Inclusive aqui, o que eu encontrei aqui? Uma conversa de WhatsApp. Quando eu cliquei, ele já me trouxe aqui para esse áudio.
Eu estou com os produtos vindo da China agora, eu preciso de liberação para poder entrar no Brasil. Que está como mensagem apagada pelo remetente, mas que não há dúvida alguma qual é o metadado, a origem, quem foi o identificador que enviou esta mensagem, a data e a hora. Isso é um registro no banco de dados, independente se era um documento que foi apagado remotamente ou de visualização única. A importância de uma ferramenta para investigação como essa é fundamental. É fantástico. Imagina, por exemplo, isso daqui. Quando eu clico aqui em vínculos, eu consigo ter essa imagem onde a ferramenta já automaticamente correlacionou quem conversou com quem, por exemplo. Quem mandou, quem recebeu, quem visualizou. Exatamente. Isso ajuda e acelera muito a investigação.